Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu vou contar uma história aqui desse livro. Esse livro é do Rubem Alves. E onde que eu encontrei esse livro? Eu fui para Salvador, fiquei algumas semanas lá dando um apoio para os meus pais e a gente foi na casa antiga. Meus pais mudaram, mas a casa antiga foi onde eu morei durante 40 anos. Eu estou com 51, então morei uma casa onde está a maior parte das lembranças da infância. Aí encontrei esse livro, porque tem algumas coisas lá ainda, e eu vou ler para vocês algumas crônicas, mas eu vou falar sobre o título. Pimentas, para provocar um incêndio não é preciso fogo. Eu vou começar a ler alguns trechos do livro, porque uma coisa que eu acho incrível é que quando a gente acompanha muito uma pessoa, você tem a sensação que você conhece essa pessoa pessoalmente, apesar de que eu não tive essa honra de conhecer o Rubem Alves. E aqui eu vou ler o final, um resumo do livro. Pimentas são frutinhas coloridas que têm o poder para provocar incêndios na boca. Pois há ideias que se assemelham a pimentas, elas podem provocar incêndios nos pensamentos. Mas para se provocar um incêndio não é preciso fogo. Basta uma única brasa, um único pensamento, pimenta. Venha provar, você não vai se arrepender. E eu não me arrependi. Então eu vou ler eu vou fazer alguns vídeos lendo alguns trechos, algumas crônicas. E a primeira que eu vou ler é Saúde Mental. Então, se você gosta do Rubem Alves, fica comigo. Eu tinha pensado em interpretar, mas eu vou ler mesmo, porque a sensação de ler é como se você estivesse pensando. A pessoa escreveu há muitos anos atrás, e quando você lê, as palavras ganham vida. Então, por isso que quando a gente escreve, é muito interessante, é uma forma de perpetuar o que a gente pensa. Vamos lá. Saúde mental. Em tempos de coronacrise, gente, esse texto é muito legal. Então, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidam supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. Eu também pensei, tanto que aceitei, mas foi só parar para pensar para me arrepender. Percebi que nada sabia. Eu me explico. Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante. Pessoas cujos livros e obras são alimento para a minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meirelles, e tem alguns que eu não sei nem pronunciar direito, Mayakovsky. E logo me assustei. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve. Não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meirelles sofria de uma suave depressão crônica. Mayakovsky suicidou-se. Todas elas pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser o pão para os vivos muito tempo depois de nós termos sido completamente esquecidos. Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental é essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever. Todas as coisas nos seus lugares como soldados em ordem unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho ou ter um amor proibido, ou mais perigoso que tudo isso, a coragem de pensar o que nunca pensou. Pensar é uma coisa muito perigosa. Não, saúde mental elas não tinham. Eram lúcidas demais para isso. Elas sabiam que o mundo é controlado pelos loucos e idosos de gravata. Sendo donos do poder, os loucos passam a ser os protótipos de saúde mental. Interessante, hein? Claro que nenhum dos nomes que citei sobreviveria aos testes psicológicos a que teria que se submeter se fosse pedir emprego em uma empresa. Por outro lado, nunca ouvi falar
de político que tivesse estresse ou depressão. Andam sempre fortes em passarela pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certezas. Sinto que meus pensamentos podem parecer pensamentos de louco, e por isso apresso-me aos devidos esclarecimentos. Somos muito parecidos com computadores. Essa metáfora é muito boa, gente. O funcionamento dos computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, equipamento duro, e a outra denomina-se software, equipamento macio. O hardware é constituído por todas as coisas sólidas do que o aparelho é feito. O software é constituído por entidades espirituais, símbolos, que formam os programas que ficam gravados na memória do computador. Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Assim como nos computadores, o que fica na memória são símbolos, entidades levíssimas, dir-se-ia mesmo espirituais, sendo que o programa mais importante é a linguagem. Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou por defeitos no software. Nós também, quando o nosso hardware fica louco, há que chamar o psiquiatra e neurologistas, que virão com suas poções químicas e bisturis consertar o que se estragou. Quando o problema está no software, entretanto, poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque o software é feito de símbolos. Somente símbolos podem entrar dentro dele. Assim, para se lidar com o software, há que se fazer uso de símbolos. Por isso, quem trata de perturbações do software humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e eles podem ser poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo psicanalistas. Acontece, entretanto, que esse computador que é o corpo humano tem uma peculiaridade que o diferencia dos outros. O seu hardware, o corpo, é sensível a coisas que seu software produz, pois não é isso que acontece conosco. Ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos de Drummond e o corpo fica excitado. Imagine um aparelho de som. Imagine que o toca-discos e os acessórios, o hardware, o hardware tem a capacidade de ouvir a música que ele toca e de se comover. Imagine mais que a beleza seja tão grande que o hardware não a comporte e se arrebente de emoção. Pois isso que aconteceu com aquelas pessoas que citei no princípio. A música que saía do seu software era tão bonita que o seu hardware não suportou. Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que garantirá àqueles que seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. E muito cuidado com a música. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. Há uma vasta literatura especializada em impedir o pensamento. Os jornais têm o mesmo efeito, devem ser lidos diariamente. Eles publicam diariamente sempre a mesma coisa, com nomes e caras diferentes. Fica garantido que o software pensará sempre coisas iguais. Há os programas obrigatórios de televisão, especialmente no vazio dos domingos. Seguindo essa mesma receita, você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas como você cultivou a insensibilidade, não perceberá o quão banal ela é. E em vez de ter o fim que tiveram as pessoas que mencionei, você se aposentará para então realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal momento, você já terá se esquecido como eles são.
Gente, agora eu vou fazer o seguinte. Momento de reflexão. Rubem Alves é incrível, né? Eu vou falar uma coisa. Quando eu era mais jovem, eu usava roupa porque você tinha que ter uma aparência. Só que agora é o seguinte. Alguns anos vocês sabem que eu decidi pelo origami. E eu decidi também que eu não ligo mais para as aparências. Eu acho que quando a gente faz as coisas para ser reconhecido pelos outros, é a fórmula do insucesso, é a fórmula da tristeza, ou dessa saúde mental que o Rubem Alves fala. E para terminar, eu vou dar algumas 3 dicas para vocês ouvirem, que recentemente eu retomei contato com algumas delas. São músicas do show de talentos, o British Got Talent, a Susan Boyle, a Mira e o Sung Bon Choi. Vou contar a história dos 3 aqui para vocês. Deixa eu diminuir o brilho aqui para ficar melhor, para eu mostrar. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Assim fica melhor. Olha só, gente, a Susan Boyle, impressionante. Foi 8 anos atrás. Ela foi uma... Eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço, será? Deixa eu mostrar um pedacinho. Há 8 anos atrás, ela se apresentou e as pessoas tiveram preconceito. E ela canta desse jeito. E a Mira é uma menina de 9 anos que canta dessa forma aqui. Olha só, tô dando um spoiler. E por último, a Susan Boyle tinha 42 anos na época. A Mira tem 9 anos, canta como um anjo. E esse rapaz aqui morou 10 anos na rua. E ele vai cantar aqui. Aqui é na Coreia. E aqui ele vai cantar. Então, gente, como o Rubem Alves falou de música, deixa eu colocar aqui um trecho do início. Gente, assistam porque todos esses são pra gente chorar. E como o Rubem Alves falou, ou não assistam, porque se vocês não querem chorar para manter a saúde mental, muito bom, né? Acho que não tem o que falar depois que a gente lê isso. Rubem Alves, se eu já admirava, admiro ainda mais. E essas pimentas que ele plantou, como poderia imaginar os caminhos que levam? Então, gratidão. E qual é a proposta que eu faria para vocês? Escolham aquilo, aproveitem essa quarentena. É aquilo que você tinha muita vontade de fazer e não tinha tempo, ou não tinha porquê, ou alguma coisa que você tinha, alguma relação que você tinha que resolver. Resolva. E como ele mesmo falou, pare de assistir esses programas que não levam a nada. Você tem a Netflix, então para que assistir Big Brother? Para que assistir UFC? Coloca a mão na consciência, conversa com a família e fala assim, gente, vamos assistir algo mais útil. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.
Inscreva-se no canal, dá um joinha. Gratidão.